Mais uma pesquisa envolvendo torcidas foi divulgada. Agora, pelo Lance. Eu conversei de maneira exclusiva com o jornalista rubro-negro Mauro César, que não acredita o Vasco ter a quinta maior torcida do Brasil. Vasco e o bilionário Marinakis continuam conversando. O grego liberou, inclusive, um atleta para o Vasco da Gama, que agora quer despachar 4 jogadores, enxugando a folha salarial, tendo ao menos mais R$ 1.200.000 no caixa. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Torcedor, já eu falo sobre o Marinakis. O Lance divulgou uma pesquisa falando sobre os times mais odiados no Brasil. Não foi bem essa a pergunta. A pergunta, na verdade, foi qual o clube menos simpático. E por que o Lance fez isso? Porque copiou o jornal Marca da Espanha, que fez uma pesquisa, o resultado foi surpreendente e deu Real Betis como o time menos simpático ou mais odiado. Aí o Lance fez a mesma pesquisa através do grupo de WhatsApp do Lance. Estavam lá os clubes: Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Os usuários só podiam votar nesses clubes. Qual o menos simpático? E aí, para gerar uma polêmica maior, o Lance dá o resultado dizendo que a pesquisa foi em relação aos clubes mais odiados. Por isso que essas pesquisas elas não têm muita credibilidade, embora o resultado tenha dado o Flamengo em primeiro lugar, acho que não à toa, né? Bom, mas tá aí, o Flamengo é o clube, segundo o Lance, mais odiado do Brasil. Na sequência tem Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco da Gama. As pesquisas, quando se pergunta qual o clube, né, mais amado do Brasil, sempre destaca, pelo menos nos últimos anos, o Vasco como a quinta maior torcida. E quando a gente vê uma manifestação semelhante à que aconteceu em Manaus, a gente se pergunta, será mesmo que o Vasco é a quinta maior torcida do Brasil? Eu conversei com o jornalista Mauro César recentemente, dentro do estádio Wembley, antes da final da Liga dos Campeões, falando exatamente sobre este tema, o tamanho da torcida do Vasco. O Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, né? Eu até questiono muito essa coisa do Vasco ser a quinta maior torcida, porque quando você viaja pelo Brasil, você vê muito mais vascaíno do que vê palmeirense, São Paulino e corintiano. Mas você acha que a torcida do Vasco é maior que a do Corinthians? Não, do Corinthians não, mas que a do Palmeiras e São Paulo, eu acho que é bem pau a pau ali. Pode não ser assim, São Paulo tem população maior que o Rio de Janeiro, então talvez, pegando a região de São Paulo, região metropolitana, palmeirense e São Paulo, podem ser mais numerosos? Pode, porque como tem mais corintiano em São Paulo do que flamenguista, rubro-negro no Rio de Janeiro, a população é maior. Mas pegando o Brasil todo, eu acho que o Vasco tem mais torcida do que as pessoas imaginam. Eu acho isso. Isso se percebe quando a gente viaja e quando a gente vê o Vasco viajar pelo Brasil e como ele é recepcionado por uma quantidade enorme de torcedores. Você pega uma cidade como Manaus, o pessoal leva Flamengo e Vasco, pô. E Manaus fica a uma distância absurda do Rio de Janeiro. Acho que essas pesquisas elas deveriam ser feitas dentro do estádio, na porta dos hotéis e nos aeroportos, porque nesses lugares estão os verdadeiros torcedores, né? Tem muito isso, porque a pesquisa, geralmente essas pesquisas são feitas em cima de pesquisas eleitorais, né? Para prefeito, governador, presidente, essa coisa toda. Geralmente presidente, que todo mundo vota, né? É uma eleição nacional. E se você olhar, eu já tive esse cuidado de olhar uma vez, eu questionei até o Instituto de Pesquisa e para verificar os números, porque foi uma ocasião que eles deram um resultado que o Fluminense tinha torcido do tamanho da Portuguesa de Esportes.
Isso tem alguns anos, tem uns 10 anos. Aí eu questionei o Instituto, falei, cara, mas como isso aqui? Isso não tem sentido, gente. Não é preciso entender nada de futebol para saber que o Fluminense tem mais torcida que a Portuguesa. Pô, peraí, a Portuguesa tem uma torcida pequena, valente, aguerrida, mas é uma torcida pequena. O Fluminense tem uma torcida que não é a maior do Rio de Janeiro, mas é uma torcida numerosa, que nos grandes jogos é capaz de lotar o Maracanã. Aí pedi para ver cidades, né? E aquela pesquisa ela era feita mais em cidades paulistas. Aí tem uma equação, tem um número, mas, cara, gera distorções. Eu acho que não são muito precisos esses números. Nunca achei. Não que eu não confie nas pesquisas, mas elas não são feitas especificamente para medir o tamanho das torcidas. Elas são feitas a reboque de uma outra coisa. Aí enfiam no meio ali. Qual é o seu time? E às vezes o cara fala o time, mas nem torce, não é um torcedor de verdade. Deveriam ser duas perguntas, né? Você gosta de futebol, acompanha? Sabe qual é o jogador? Minimamente se acompanha? Sim, acompanho. Não vejo todo o jogo, mas então você é um torcedor, né? Não é fanático, mas é. Você acompanha? Nem vejo nada. Mas o cara tem um time, né? No Rio de Janeiro todo mundo tem uma escola de samba, mas o cara de repente nunca sabe nem o samba da escola, nunca foi numa quadra, nunca assistiu um desfile. Ele só simpatiza. Então eu acho que o Vasco tem uma torcida muito numerosa, mais numerosa até do que para muita gente, do que muita gente imagina. Bom, eu não sei se o Vasco é a maior torcida do Brasil, se é a quarta ou se é a 10ª, mas é a mais leal. E a mais bonita também. Bom, o Vasco da Gama tentou a contratação do atacante uruguaio Ramon Sosa e o Marinacks liberou o atleta para negociar com o Vasco. Pelo Marinacks, o jogador, que é do Nottingham Forest, poderia ir para o Brasil e defender o Vasco da Gama, liberado pelo grego Marinacks. Só que na última hora teve uma reunião no domingo, o Ramon Sosa preferiu permanecer na Inglaterra. Ele chegou lá no meio de 2024 e vai permanecer, portanto, defendendo o Nottingham Forest na Premier League. O mais interessante disso é que o Vasco vai mantendo contato, né, com o Marinacks, ou pelo menos com o staff do Marinacks. Dessa vez o Vasco foi quem procurou para contratar o Ramon Sosa, mas o staff do Marinacks já procurou o Vasco pela questão do atacante Cleiton Silva, que está emprestado ao Rio Ave, time português que pertence ao Marinacks. Tudo isso é muito bom para ir, né, afinando, conversando. Vamos falar sobre o Ramon Sosa? Vamos. Aí fala um pouquinho da venda da SAF também, e aí vai costurando aí o que pode vir a acontecer num futuro bem próximo. Emerson Rodrigues, anunciado como jogador do Ludogorets. Boa sorte aí, é o Emerson Rodrigues, e o Vasco busca aliviar ainda mais a folha salarial, tentando encaixar 4 jogadores em outros clubes, né? O Capasso, Zé Gabriel, De Luca e Serginho. Isso representa um alívio de algo em torno de R$1.200.000 se o Vasco conseguir se desfazer desses 4 atletas. Lembrando a você, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo no meu canal do YouTube, tem a Hora do Vasco, para que a gente possa interagir melhor. Tô te esperando.